Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Olá, meu amigo, meu irmão. Este é o seu programa Aos Pés de Cristo. Eu sou o pastor João. E é um prazer, mais uma vez, entrar na sua casa com a bendita e gloriosa Palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você estava aguardando este momento. Eu, você e sua família vamos, nestes 20 minutos, ficar aos pés de Jesus Cristo. É o melhor lugar para nós estarmos todas as quartas e as quintas-feiras. Eu escolhi um texto maravilhoso para nós discorrermos dele nesta hora. Está lá no livro de Jó, um livro do Antigo Testamento, fica antes do livro de Salmos. No capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos no livro de Jó. Vamos ler versículo 1 e 2 e depois eu vou dizer os demais versículos. Diz assim a palavra de Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Vamos para o versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. É um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com uma sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam, as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os seus servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os seus servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Também este falava, quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça
e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2, e versículo 10. Então a mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Que leitura fascinante, que momento interessante na vida desse homem chamado Jó. O tema que eu escolhi para nós tratarmos hoje é: por que você serve a Deus? Como é interessante, nós temos aqui duas descrições, dois perfis traçados. O primeiro perfil desse homem chamado Jó foi traçado por Deus, pelo Todo-Poderoso, pelo Soberano. E o segundo perfil é traçado por Satanás, pelo maligno, pelo inimigo, pelo adversário. O perfil de Jó, traçado por Deus, era: Jó era um homem íntegro, era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um servo de Deus, um crente no Senhor. Mas o perfil de Jó, traçado por Satanás, era este: esse homem é um oportunista, ele é um super protegido. Jó é um interesseiro, ele é um crente ingrato, que se o Senhor tirar o que ele tem, ele vai te negar na cara. Ele é tremendamente ingrato, ele vai te negar na face. Jó não é tudo isso que o Senhor está falando. Naquele momento, Deus fala para Satanás: tudo bem, tudo que Jó tem está nas tuas mãos, então somente não toca-lhe na sua vida. Naquele instante, Jó entra numa prova tremenda. Num só dia, Jó perde todos os seus bens. Jó perde os seus servos, Jó perde seus camelos, suas ovelhas, e pior, Jó perde os seus 10 filhos. Num único dia, lá na sala da sua casa, jaziam 10 corpos, 10 filhos mortos num só dia. Como se não bastasse, no capítulo 2, nós vamos encontrar outra descrição, que a prova de Jó continua, e ele não perde somente o quê? Os filhos, os seus bens, mas ele também perde a sua saúde. E a Bíblia diz que Jó levanta os olhos aos céus e disse: eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 2, a mulher de Jó faz uma sugestão para que ele amaldiçoe o seu Deus, para que ele se torne inimigo de Deus e se suicide, quando amaldiçoa o teu Deus, e morra. Suicida-se, suicide-se Jó. E Jó fala: como uma doida você está falando, mulher. Receberia eu somente o bem? Eu não receberia também a prova? Eu não receberia, no conceito dele, o mal? Bendito seja o Senhor. E a Bíblia diz que Jó, em coisa alguma, pecou com seus lábios. Muito bem. Você já imaginou como seria a sua reação se você estivesse no lugar de Jó? Como você reagiria quando virem as provas sobre a sua vida? Como Deus espera que você reaja? Como o maligno
o diabo espera que você reaja. Você continuaria servindo a Deus? Ou você chutaria, como diz o ditado popular, o pau da barraca, viraria as costas para Deus, viraria as costas para a fé, para a comunidade que você serve a Deus, para os demais cristãos da terra, e teria o cristianismo como algo banal, algo que não passa de uma filosofia, de uma ideologia? Como você reagiria se tomasse aquilo que você tem, se você perdesse o seu carrão, a sua casa, a sua fazenda, se você não tivesse mais aquele sítio que você tanto gosta, se você perdesse alguém de sua família, como você reagiria? Afinal de contas, por que você serve a Deus? Será que o perfil que o maligno traça de Jó se cumpriria na tua vida? Porque o maligno diz para Deus: olha, Deus, Jó te serve porque o Senhor cercou tudo que ele tem. O Senhor fez tipo um muro ao redor da casa dele, ao redor dos bens dele, ao redor do seu pessoal. Então eu não consigo sequer tocar nele. Eu não consigo destruí-lo. Eu não consigo tentá-lo a ponto de fazê-lo sucumbir. Ele está cercado, ele está protegido. Mas tira essa proteção, Deus, que eu vou tocar em Jó e ele vai te negar. Naquele momento, Deus coloca Jó à prova. Sabe de uma coisa? Deus está me mostrando que muitos dos meus telespectadores estão passando por grandes e duras provas. Eu creio que você está passando por alguma prova na sua vida agora. E tem alguns de vocês que estão pensando em desistir. O exemplo de Jó é extremamente interessante para a nossa vida. E neste dia, no meio da semana, Deus me manda lhe dizer que você precisa aprender com este homem chamado Jó. O maligno insinua que Jó só era um crente por causa da riqueza, por causa dos seus bens, por causa daquilo que ele possuía. A razão da sua alegria, a razão dele servir a Deus estava concentrado em coisas materiais, temporárias, passageiras. Mas Deus está dizendo que não era exatamente aquilo, e que Deus entrega Jó a uma provação para mostrar que os valores daquele homem não se concentravam na terra. Os valores deles se concentravam numa dimensão superior, infinitamente superior, se concentrava no céu. E Deus vai provar para o diabo isto. Imagine você, meu querido telespectador, se esta prova que você está fazendo, que você está passando, essa prova dará razão ao maligno ou dará razão a Deus? Eu repito, essa prova que você está passando dará razão ao maligno ou dará razão a Deus? Você serve a Deus por causa daquilo que você tem? Ou você serve a Deus de todo o coração e está concentrado a tua fé naquilo que está no céu? Diz a Bíblia: onde a traça não pode corroer, ladrão não pode roubar, ninguém pode minar. Onde está concentrada a sua fé? E eu me preocupo muito com o evangelho que é pregado em nossos dias, esse evangelho do século 21. Eu me preocupo com um evangelho materialista, um evangelho do toma lá da cá, um evangelho do aqui e do agora, um evangelho sem céu, sem salvação, um evangelho sem amadurecimento e sem crescimento espiritual, um evangelho de coisas concentrado em coisas palpáveis, visíveis e terrenos. Deus quer te dar muito mais do que isso. Deus quer te dar muito mais do que dinheiro possa comprar. Algo que só o sangue de Cristo nos pode garantir. E eu quero orar com você, para que você receba de Deus as bênçãos dos céus. E que você não desista de todo o bem que Deus tem para a sua alma. Curve a sua cabeça. Meu Deus, meu Pai, meu Rei,
Em nome do Senhor Jesus, eu quero rogar a bênção do Senhor sobre a vida desse meu telespectador. Há muitos deles, Pai, que estão sofrendo muito e que as provas estão praticamente chegando nos seus limites, eles estão sofrendo consideravelmente. E eu quero lhe pedir agora que o Senhor renove as forças do meu irmão, da minha irmã, do meu ouvinte, esse querido, esta querida que está nos pés de Cristo. Jesus, renova-lhes as forças, que eles encontrem vigor nesta oração agora, que o teu poder vem sobre esta vida, meu Deus, que haja uma manifestação do teu Espírito Santo neste coração, e que teu filho encontre motivos para levantar e dizer aleluia, glória a Deus, a minha vida está sendo renovada, que a bênção do Senhor chegue até o teu lar agora, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Até no próximo programa, se Deus nos permitir.